Bom dia, paz do Senhor, a todos. Amém? Eu fiquei com uma missão quase impossível, né? De conseguir prender a atenção de vocês aí por 2 períodos nessa disciplina que é uma bênção, né? Que é o grego bíblico. Meu nome, para quem não me conhece, meu nome é Fabiano, eu sou pastor de uma igreja batista na ADE, sou professor da CEBI e sou casado com a Nath, que está fazendo o curso também. Vai ser obrigado a ficar, né, os 2 períodos. Pelo menos eu sei que minha esposa vai ficar, né? Tem que ficar. E eu quero iniciar esse curso aqui para vocês. Iniciar o curso não, né? Iniciar a aula. O curso já foi iniciado. Quem é crente aí, pega a sua Bíblia. A gente vai fazer um pequeno devocional antes de iniciar a aula. Por favor, abra sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu São João, no capítulo 5, no verso de número 39. A gente vai ler só um versículo, mas... Ingueiro. Oi? Ingueiro? Não, em português mesmo. Nós vamos ler esse texto. O foco do devocional vai ser nesse texto, mas a gente vai usar o contexto também para elucidar o texto, para a gente tirar algumas lições. João 5, 39. São 5, 39. Amém? Todos ouviram? Diz assim a palavra do Senhor: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Senhor, nós te louvamos pela tua palavra nesta manhã e te pedimos que tu venhas falar conosco, Senhor, nessa reflexão, Senhor amado, que nosso dia possa começar, Senhor amado, refletindo, ó Deus, na tua palavra, Senhor. Que cada um aqui, Senhor amado, possa se despojar de si mesmo, ó Deus, e possa, Senhor, revestir-se de Cristo, Senhor, nesta manhã. Ó Deus, por meio da exposição desta palavra, venha falar conosco, venha confrontar os nossos corações. Ó Deus amado, venha transformar as nossas vidas, Senhor. Ó Pai amado, porque, ó Deus, nós queremos de fato estarmos aqui, Senhor, com o coração voltado para Ti e para a Tua palavra, Senhor. Nos ajude, Senhor, nos conduza nesta aula, nos abençoe, Senhor amado. Ó Deus amado, e que esta palavra possa falar aos nossos corações, é o que te peço e já te agradeço em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, o contexto desse texto que nós lemos é uma controvérsia entre Jesus e os fariseus em relação ao sábado. Os judeus, eles conseguiram encontrar mais de 600 mandamentos na Torá, e dentre estes, mais da metade eram negativos. Muitos desses mandamentos, preceitos, eram em torno do sábado, de forma que eles tinham várias tradições em relação à guarda do sábado, ou seja, do dia de descanso. E, curiosamente, Jesus ele cura um homem no sábado, e ele mesmo diz para o homem, essa parte está do verso 1 ao 16 desse texto, ele diz ao homem que carregue o seu leito e vá para a sua casa, depois de haver curado o coxo do tanque de Betesda. E os fariseus, olhando aquele homem carregar o leito, que era proibido carregar qualquer coisa no dia do sábado, e era sábado, os fariseus, como
inquiriram para saber por que ele estava carregando o leito no sábado, e Jesus, e ele não sabia quem era, porque havia muita gente ali naquele lugar. Até que Jesus foi até ele, se apresentou, disse para que ele não pecasse mais, e aí então ele informou que tinha sido Jesus que havia curado. Então começa a controvérsia com Jesus, em relação desta cura com Jesus e os fariseus. E Jesus faz um discurso. E o discurso de Jesus, ele começa a partir do verso 17 e vai até o 47. Esse discurso ele é dividido em 3 partes, só para que você entenda. A primeira parte do discurso, Jesus ele fala sobre as suas obras, que são semelhantes às obras do Pai. Ele diz que o Pai dele trabalha e que ele trabalha também. Que a obra dele é para ser feita, inclusive no dia do sábado. O que estava em jogo aqui era a palavra de Deus e as tradições humanas. A segunda parte do discurso fala da própria palavra de Jesus, que dá vida, e ela está do verso 24 ao 30. Essa segunda parte do discurso. A terceira parte do discurso fala sobre o testemunho acerca de Jesus. E o testemunho acerca de Jesus, na lei judaica, era necessário apenas 3 testemunhas para confirmar alguma coisa. Jesus dá 4. O primeiro ele diz que é João Batista. João Batista está do verso 31, do verso 33 ao 36a. João Batista dá testemunho de Jesus. Depois ele diz que as obras do Pai, que o Pai o confiou, também dá testemunho dele. Isso está no verso 36b. Depois ele diz que o próprio Pai dá testemunho dele no verso 37. E aí ele vai dizer a quarta testemunha em relação a Jesus é a sua palavra. É a palavra de Deus, que está do verso 38 ao 39, onde está o versículo que nós lemos do verso 39. A palavra de Deus dá testemunho de Jesus. E entre as testemunhas de Jesus e a tradição dos fariseus, é preferível nós ficarmos com essas testemunhas. E, em especial, eu quero falar sobre a questão da palavra de Deus. A exortação do verso 39 é que nós examinemos as Escrituras. E isso em detrimento às tradições humanas. Por que é necessário que a gente examine as Escrituras? É porque, segundo Jesus, é nelas que nós encontramos a vida eterna. São elas que nos conduzem à vida eterna. É a Escritura Sagrada que conduz o homem à vida eterna, que traça o caminho da vida eterna. É esta mesma Escritura que testifica do Filho de Deus, que nos faz conhecer a pessoa de Jesus. Então, as Escrituras não tratam de coisas terrenas, apesar de nos orientar acerca delas, mas o centro do Evangelho e da Palavra de Deus são coisas eternas e por isso deve ser examinada. Por isso deve ser examinada cuidadosamente. O que Jesus está dizendo é que há uma prioridade na palavra, há uma prioridade nas Escrituras, e ela trata de coisas eternas. Por isso o exame das Escrituras se fazem necessários, porque elas tratam de coisas eternas. Não podemos, portanto, negligenciá-las. Não podemos tratar a Bíblia de forma displicente.
estudá-la de forma relaxada. O que Jesus está dizendo é que nós precisamos examiná-la com cuidado, criteriosamente. E quem está no contexto aqui são escribas e fariseus, são homens que estudavam a palavra, muito mais do que eu e do que você. Então o negócio fica ainda mais sério, meu irmão. Para Cristo, a maneira com que você trata as Escrituras é a forma que você vê a eternidade. A maneira que você trata as Escrituras, a maneira como você lida com as Escrituras revela como você encara a eternidade, porque é ela que indica o caminho da eternidade. Se você trata a Bíblia relaxadamente, então você não se preocupa com as coisas eternas. Se você trata a Bíblia relaxadamente, é porque você não quer conhecer de fato a Cristo, porque são elas que testificam de Cristo. Depende de como você trata as Escrituras. A forma que você tratar a Escritura vai dizer que tipo de crente você é. Então, meu irmão, essa palavra, ela nos conduz a uma fé firme, madura. O verso 37 e 47 diz que é por elas que nós temos essa fé, que nós cremos, é pelas Escrituras, se você examiná-la. É por elas que nós temos a vida verdadeira, eterna. E esse é o verso de número 40, diz isso. Mas como examiná-la? Como examiná-la? A própria palavra, o significado da palavra aqui no grego, examinar, era nauter, é o verbo. Esse verbo, ele tem um sentido em todo o Novo Testamento. Eu pesquisei de forma de entender o significado. Ele só aparece nesse tempo, só uma vez no Novo Testamento, exatamente nesse texto. Mas em outras declinações ele aparece em vários textos do Novo Testamento. Sabe qual é o significado desse verbo? Os vários significados desse verbo, e todos indicam a mesma ênfase: examinar, prescrutar, sondar, investigar, de forma enfática, cuidadosa, criteriosa. Você acha que estudar a Bíblia é uma coisa que você pode empurrar com a barriga? Estamos formando pessoas aqui que são apaixonados ou amam a palavra de Deus ou não. São dois textos que me fizeram mudar a minha perspectiva em relação à palavra. Esse é um. E Esdras, capítulo 7, verso 10. Esdras se comprometeu com a palavra de Deus. Nós temos que nos comprometer com esta palavra. E é por isso que nós temos visto tantos erros hoje na casa de Deus. Nós precisamos estudar a Bíblia como Jesus está falando aqui, prescrutando, sondando, investigando, examinando. É assim que o Senhor quer que você estude a sua palavra. Menos do que isso é pecado. Se você fizer menos do que isso, você estará pecando, negligenciando as sagradas Escrituras, negligenciando a vida eterna, negligenciando o testemunho que as Escrituras dão do Cristo, do Filho de Deus. Nós não podemos ficar satisfeitos com uma leitura superficial da Bíblia, de uma leitura negligente das Sagradas Escrituras. Não podemos estar assim, meu irmão. Nós precisamos examinar com cuidado,
E eu não estou falando aqui de ter um significado mais profundo no sentido alegórico da palavra, não. É estudar a palavra de uma investigação exaustiva do significado simples e literal da palavra no seu contexto. É isso que eu estou falando, porque isso não é pregado nas igrejas mais. Aqui é que entra a importância do estudo das línguas originais. Talvez muitos de vocês estejam se perguntando para que estudar grego? Para que estudar hebraico? Se esse versículo não te convencer, nada mais pode te convencer. O grego é difícil? É difícil. O hebraico piorou. Mas qual é a tua postura em relação às escrituras? Não é porque é difícil que você tem que deixar de lado e negligenciar a palavra de Deus. Ela foi escrita nessa língua, então nós devemos entendê-la. Não é examinar? Então examine. Não é prescrutar? Então prescrute. Não é sondar? Então sonde. Dedique-se à palavra. Homens e mulheres de Deus deram a vida para entender as escrituras e nós muitas vezes relaxadamente fazemos a obra de Deus. E depois saímos com diploma e dizemos, sou um teólogo. Não é? Não é nem teólogo, é teólogo mesmo. Sou teólogo, formado, tem uns doidos que ainda botam um anel no dedo para dizer que é teólogo. O que faremos então? O que nós podemos fazer? Examinar as escrituras ou continuar com as nossas tradições? Porque quando você examinar cuidadosamente as escrituras, sabe o que vai acontecer? Você verá que muitas coisas que você acredita não está de acordo com a palavra de Deus. Você vai ver que muitas coisas que te ensinaram na igreja, eu estou falando na igreja, não está de acordo com a palavra de Deus. Muitas coisas que você acredita não passam de crendice, de misticismo, que foram ensinadas dentro da igreja para você. E quando você estuda a Bíblia criteriosamente, cuidadosamente, você vai descobrir que tem alguma coisa errada. Então você vai ter que fazer uma escolha hoje. Permanecer crendo e defendendo as suas tradições, como fizeram os judeus com Jesus, ou crer na palavra de Deus que testifica do Senhor e nos conduz à vida eterna. Você escolhe. Não é aquele programa você decide, mas você escolhe o final. Tá certo? Você escolhe. E aí você vai ter que abandonar definitivamente essas tradições. Difícil, né? Quando você acredita numa coisa tão forte, mas a palavra te confronta e você tem que largar e abrir mão. O passo seguinte, eu acredito que é para todos nós. Nós devemos nos arrepender. Reconhecer o nosso pecado por termos, por tanto tempo, negligenciado o exame da palavra de Deus, das Escrituras. Pois nós falamos mal de muitos pregadores, pastores, mas muitas vezes agimos piores do que ele, porque cometemos o mesmo erro. Quando nós não damos o valor necessário à palavra de Deus. Então quem somos nós para falar alguma coisa? Você tem que mostrar a diferença. Criticar com fundamento. Mostrar a verdade com fundamento. Agora, se você é um papagaio que só repete o que você ouve do professor aqui, então não venha criticar ninguém, irmão. Você não examina as escrituras, você só aceita aquilo que o pastor ou o professor passa para você e repete.
E se ele estiver errado também? É por isso que você tem que conhecer as Escrituras. E nós todos, muitas vezes, estamos em falha em relação a isso. Eu presumo que nós precisamos fazer uma oração nessa manhã de arrependimento pela nossa negligência em relação às Escrituras. Se é para aprender grego, irmão, que seja com dedicação. Se é para ensinar a palavra, que você se esmere nisso. Porque eu não acredito que você esteja aqui perdendo seu tempo, uma manhã e uma tarde, escutando um camarada ríspido como eu, só por vaidade. Eu acredito que você ama a palavra de Deus. Então demonstre isso. Mostre que você ama a palavra de Deus e que você realmente valoriza a vida eterna e o conhecimento de Cristo. Oremos. Oh, meu Deus. Eu estou diante da Tua presença nesta manhã, pedindo a Tua misericórdia diante do Teu trono, Senhor, pedindo que Tu venhas nos ajudar e nos perdoar, Senhor, dos nossos pecados, das nossas falhas, da nossa negligência em relação à Tua palavra. Pai, desperta os nossos corações, como o Senhor fizeste com a vida de Esdras, Senhor. Aquele homem colocou no coração, Senhor, firmou no coração que ele estudaria a palavra de Deus, cumpriria, ele colocaria em prática e ensinaria seu povo. Mas para isso ele precisou primeiro estudá-la, Senhor, examiná-la, como diz, ó Deus, João 5,39, que possamos verdadeiramente sondar esta palavra, prescrutá-la, Senhor amado, examiná-la, ó Deus amado, de uma forma criteriosa, cuidadosa, Senhor amado, porque é ela, Senhor, que testifica de Ti, são elas, ó Deus, que nos conduzem à vida eterna. Ó Deus, não nos deixe ser negligentes, não nos deixe continuar com essa negligência, Senhor amado, mas que possamos nos dedicar, ó Deus, mais e mais à Tua palavra. Nós não estamos aqui, Senhor, brincando, Pai. Nós estamos aqui, Senhor, porque amamos a Tua palavra. Nos ajude, desperta o Teu povo para estudar a Tua palavra, para examinar a Tua palavra, Senhor. Perdoa-nos, Senhor amado, quando nós negligenciamos, quando damos desculpas, Senhor amado, esfarrapadas, Senhor amado, para, ó Deus amado, para nos justificar, Senhor, da nossa negligência. Em nome de Jesus eu te peço que Tu venhas operar, que o Teu Espírito nos convença do pecado, Senhor, que temos cometido. Oh, Senhor, tenha misericórdia de nós. Tenha misericórdia desta geração que não, ó Deus, se importa com a pregação da Tua palavra, com a exposição das Escrituras. Por isso, Senhor, temos cometido tantos erros, por isso, Senhor, temos ouvido tantas heresias, tantos ensinamentos errados, Senhor amado, que tem deturpado o Teu Evangelho, mas nós somos culpados disso, Senhor. E nós confessamos os nossos erros, ó Deus amado, nós confessamos os nossos pecados diante de Ti e pedimos nesta manhã, ó Deus, nos ajude, nos desperte, nos levante, Senhor. Abra os nossos entendimentos nesta manhã, Senhor, para entender o valor que tem a Tua palavra, Senhor, para as nossas vidas, para a nossa família, para o nosso país, para a nossa nação, para nossas igrejas, ó Deus. Eu te peço, conduz esta aula agora, toma nas Tuas mãos a cada vida, a cada pessoa que está aqui, ó Deus amado, e que eu acredito ter entendido o que o Senhor falou com ela nesta manhã.
Em nome de Jesus. Amém. Se vocês quiserem ir embora, podem ir. Vou pegar só a caneta do cabelo. Não vai embora não, né? Ora, a palavra que é natural. Então vamos para a aula, né? Pode ser que aconteceu duas coisas aqui. Ou você despertou, chamada, não tem chamada aqui. Eu vou passar um papel. Paulo, você pode pegar uma folha de papel e passar. Ele vai passar uma lista aí, né? Aí você anota seu nome, coloca um número, né? E anota seu nome na frente, que vai ser a chamada. Eu estou sem chamada aqui. Pode ter acontecido duas coisas com você. Ou você despertou, entendeu o que Deus falou contigo hoje, ou você desanimou de vez. A palavra, ela cumpre sempre o seu propósito. Tem pessoas que acham que a palavra de Deus é só para salvação. Não. A palavra de Deus, ela é para salvação e para julgamento. Então significa que quando eu estou pregando e aquela pessoa que está ouvindo, que é um incrédulo, aceitou a Cristo, amém, a palavra teve efeito. E aí tem outra pessoa no culto, ela não recebe a Cristo, ela nega a palavra teve efeito, sim ou não? Teve efeito. Qual foi o efeito? A condenou. O juízo. Então a palavra não volta para Deus vazia. Ela vai fazer aquilo que apraz. O que apraz, no sentido, a quem ela é dirigida para salvação. A quem é dirigida para condenação. Nós temos o bom perfume de Cristo, um de cheiro de vida para a vida e outros de cheiro de morte para morte. Então são os dois efeitos da palavra e que tranquilamente isso acontece na nossa igreja. O problema da maioria dos nossos pastores é que ele acha que quando ele prega e as pessoas não se convertem, a palavra não teve, porque eles não conhecem as Escrituras. Porque se eles examinassem as Escrituras, eles saberiam que ele não precisa fazer da igreja um show para convencer as pessoas que ela tem que se converter a Cristo. Porque quando a pessoa é condenada, glórias a Deus também, porque a palavra também teve efeito. Entende isso? Sim ou não? Amém. Amém? Então você pode estar condenado nessa hora, ou de repente arrependido pelos seus pecados. Espero que em você seja a segunda opção. Amém? Vamos para o grego, né? Vamos para o grego. Meus irmãos, eu estou com a missão de passar para vocês uma das partes mais difíceis da língua grega, que é a parte da declinação. As declinações do grego. A maioria das pessoas tem dificuldade de entender o que são declinações, o que tem a ver isso, né, na nossa língua. É muito difícil mesmo, às vezes. Mas quando você pega, quando você entende a ideia da declinação, aí se torna fácil. Aí se torna fácil. Eu quero primeiro falar uma coisa aqui sobre a língua grega e a nossa língua, portuguesa. O nosso português, ele é uma língua analítica. O que significa isso? Significa que, para que eu interprete o português, eu preciso analisar toda a frase. Para você fazer uma análise sintática no português, você precisa saber quem é o sujeito perguntando ao verbo, não é isso? O objeto direto. E você tem que fazer várias perguntas ao texto para que você obtenha a resposta, porque ela é uma língua analítica. Outra coisa, eu preciso de muitas palavras para comunicar o que eu estou falando, porque minha língua é analítica. O português, ele é uma língua analítica, uma língua belíssima, por sinal, mas ela tem suas
as suas particularidades. Qual a diferença entre o português e o grego? O grego, ela é uma língua sintática. E ela é uma língua, ela é bem, em relação ao português, ela é bem reduzida. Por quê? Quando você olha para a palavra no grego, da forma da palavra no grego, você já sabe quem é o sujeito, você já sabe quem é o predicado, você já sabe quem é o objeto direto, o objeto indireto, você já sabe a função sintática através da própria forma da palavra. Por isso que ela é chamada uma língua sintática. Porque a própria palavra, a forma que você pronuncia a palavra, a forma que você vê a forma da palavra, já te diz a função sintática da palavra. Ou seja, você já vai ter na própria palavra o sentido morfológico e sintático na forma da palavra. E isso é identificado em suas terminações. A palavra, como o verbo. Se eu disser assim, estudei. Quem estudou? Eu. Eu estudei. Como você sabe que é eu, se eu não falei o eu? Pela terminação do verbo. Todo verbo terminado em "ei" está na primeira pessoa do presente, do pretérito, né? Ou estudei no presente também, porque esse verbo ainda tem dois sentidos. Pode ser estudei passado, pode ser estudei agora, né? Então, é exatamente isso que acontece com o grego. Só que isso acontece também com substantivos. Isso é chamado na língua grega de declinação. Então a gente tem pela terminação da palavra, do substantivo, você identifica a função sintática da palavra também, na frase. Estão entendendo? Como a terminação do verbo no português, você identifica a pessoa, o tempo, o modo, muitas vezes, no grego, no substantivo, você vai identificar a função sintática da palavra. Vocês sabem o que é função sintática e função morfológica? Todos sabem? O silêncio condena. Pois é. A morfologia estuda as 10 classes de palavra. Por exemplo, substantivo. Se a palavra é um substantivo, né? É um adjetivo, um pronome, uma interjeição, essas classes de palavra. A palavra solta. Por exemplo, se eu colocar aqui pão. Que classe morfológica essa palavra é? Substantivo. Se eu colocar Pedro. Substantivo. Aqui é um substantivo. Aqui é um substantivo. Certo? Olha só. Se eu colocar isso aqui, que palavra é essa? Que tipo de palavra é essa? Um verbo. Isso aqui é a análise morfológica. Agora eu formei uma frase. Na análise sintática, o que é o Pedro? Sujeito. Sujeito. O que é o comeu? Verbo o quê? Verbo transitivo direto. Ele pede um complemento. Quando ele está pedindo um complemento aqui, se tivesse Pedro comeu, ele é no verbo intransitivo. Como tem um complemento, nós temos aqui uma outra análise. Pão é o que na análise sintática? Objeto direto. Objeto direto. Se aqui pedisse uma preposição, aqui viraria o quê? Indireto, porque pede uma preposição. E se tem uma preposição, esse verbo passaria a ser o quê? Indireto. Transitivo indireto. Isso é uma análise sintática. Isso aqui é uma análise morfológica. Lembraram? Legal. Lembraram? Só que no grego, quando você bate o olho na palavra, você já sabe que é um sujeito.
E o grego não tem. Porque geralmente a estrutura da língua portuguesa, como é que é a estrutura da língua portuguesa? Na análise sintática? Geralmente é assim. Sujeito pode mudar, mas geralmente é assim. Verbo, complemento. Ok? Então, isso aqui, para mudar, aí o cara tem que ser muito bom no português para mudar e não alterar o sentido. Certo? Na língua grega isso aqui desconsidera, porque ele pode estar em qualquer parte, inclusive o verbo pode vir por aqui. Pode ser assim, ó, Pedro, pão, comeu. Aí tem um problema. Às vezes, como é que você identifica o sujeito se o sujeito está perdido na frase? Porque a terminação te indica. A terminação da própria palavra vai te indicar que tipo de função ele tem na palavra, na frase. Entendeste? Entenderam? Bem? Então, vai ficar mais claro. Eu só dei essa introdução aqui para mostrar para vocês a diferença entre a língua portuguesa e a grega. E aí eu vou passar um quadro que vai mostrar toda essa realidade para vocês. Tanto a parte morfológica da palavra, como a parte sintática e as declinações. E a gente vai fazer paradigmas que vai nos ajudar a identificar essas palavras no texto. A gente vai ler muito texto e identificar todo mundo junto. Todo mundo junto. Um ajudando o outro. E a gente vai identificar. E aí eu vou pedir para vocês identificar e vocês vão ver que a aula vai ser bem dinâmica. Agora, a primeira parte da aula não tem jeito. É um quadro mesmo que eu vou passar aqui para vocês. Para mostrar para vocês as declinações. Não é difícil se você se esforçar, não é difícil se você fizer pensar nos macetes que tem. Eu vou passar alguns aqui para vocês. E rapidamente você pega quando a gente começar a fazer os exercícios juntos. Praticamente o exercício que você vai ter que entregar para o Alex na próxima aula, a gente vai fazer aqui em classe. Juntos. E eu tenho certeza que vocês vão sair daqui sabendo a declinação do grego. Quem pode dizer um amém? Amém. Amém. Essa explicação aí no começo foi legal. Oi? Explicação aí fundamental. Amém. Então, pessoal, é o seguinte. Vamos lá para as declinações. Eu vou ensinar hoje para vocês dois tipos de declinação. No grego, nós temos três. Primeira declinação, segunda declinação, terceira declinação. Ok? Mas eu vou só ensinar a segunda e a primeira declinação. Por que eu coloquei a ordem segunda e primeira? Porque didaticamente é melhor ensinar a segunda e depois ensinar a primeira. Ela é mais simples. Então a gente vai começar pela segunda declinação, ok? E aí a gente vai avançando na primeira declinação, ok? Então é dividido assim, ó, em segunda declinação e na primeira declinação. Na segunda declinação nós temos o masculino barra feminino, porque as terminações do masculino e do feminino na segunda declinação são as mesmas. Você só vai mudar o artigo. O artigo vai para o feminino, mas a terminação é a mesma do masculino, no feminino aqui. Então, nós temos aqui, na verdade, só duas palavras, que são tipo uma exceção, bodós e eremos. Isso aqui é um forte, viu? Bodós. E eremos. Isso aqui é deserto, isso aqui é caminho. Caminho, que é feminino em grego. E aqui, deserto. Que deserto também em grego é feminino. No português ele é masculino, mas no grego é feminino. Ok?
e nós temos o neutro. A terminação da segunda declinação para o masculino e feminino é os. O tema é os. Para o neutro é on, a terminação. E a gente vai ter o desenvolvimento das declinações. Aí cada caso vai ter uma terminação, mas o tema é o ômicron. Ok? Vocês vão entender isso. Com calma vocês vão entender. A primeira declinação, ela tem masculino e feminino. Deixa eu botar mais para baixo aqui que eu vou colocar as terminações aí, os temas. E feminino. No masculino, a terminação é alfa, sigma e eta, sigma. No masculino. Então significa que vocês não podem pensar que porque tem um alfa aqui é feminino. Porque na nossa língua, no português, quando uma palavra termina em A, que é correspondente ao alfa do grego, ela é masculina ou feminina? Feminina. Você não pode, porque tem uma palavra que termina em alfa, dizer que ela é feminina. Não necessariamente. Por exemplo, bibliar. Para os biblistas aí, né? Tipo o Juarez, você fica quietinho aí, viu, pastor? Deixa só os meninos que estão aprendendo aí. Bibliar é uma palavra feminina ou masculina? Feminina? É. Tá vendo? É raro. É raro. Não é nem feminina, nem masculina. Ela é neutra. Ok? Então, aí é essa questão que eu estou tentando só mostrar para vocês, que não é porque ela termina em alfa que ela é feminina. Nós temos as terminações para o feminino e temos as terminações para o masculino. E a gente vai ver isso. Ok? No texto a gente identifica quando tem um artigo. O artigo é mais fácil, ele tem um padrão. E a gente vai treinar os artigos hoje ainda também. Vocês viram o artigo na aula passada, só que eu vou fixar o artigo junto com as terminações de vocês. Para fixar bem, porque o artigo é fundamental para você ver essa questão do gênero. Ok? As terminações são muito boas, mas o artigo ajuda muito. Então, quando tem um artigo, aí facilita muito, mesmo que você não conheça a palavra. Ok? Vamos estudar muito vocabulário também. Aqui a gente vai estudar junto. Vamos tentar fazer associações mnemônicas para a gente memorizar algumas palavras. Então a gente vou tentar passar uma aula mais prática e dinâmica possível, porque eu sei que o negócio aqui vai ser pesado hoje, né? O feminino, ele termina em alfa e eta. Ok? Tá pequeno, né? Para quem está lá atrás. Eu vou tentar escrever um pouco maior. Se tivesse aberto assim. Hã? Se tivesse aberto um pouco mais para ganhar. Eu vou tentar abrir mais aqui e eu vou me adaptando aqui, viu, gente? A gente vai adaptando. Apesar de não... O que você escreveu embaixo do feminino aí? Aonde? O feminino. Aqui é não, do lado de cá. Aqui. Primeira. É aqui. Alfa e eta. Tá. Em cima. Aqui, alfa, sigma e eta, sigma. Ok? O masculino é alfa, sigma e eta, sigma.